Francisco Cândido Xavier completaria 110 anos no dia 2 de abril de 2020. Médium e uma das pessoas mais importantes do espiritismo. Talvez você não esteja familiarizado por esse nome, já que ele era mais conhecido como Chico Xavier. E o meu nome? Ivan Lima. Hoje vou contar para você como foram os últimos momentos de vida daquele que é considerado um dos maiores psicógrafos não apenas do Brasil, mas também de todo o mundo. Para a gente entender todo o contexto do dia 30 de junho de 2002, data em que ele desencarnou, precisamos retornar algumas décadas no tempo, mais especificamente na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, quando Chico tinha apenas 4 anos. Pouco tempo antes da morte da mãe dele, a pequena criança já demonstrava capacidades de médium, afirmando que conseguia não apenas ver ou ouvir espíritos, mas também conversar com eles. Aos 5 anos, após a morte da mãe, ele passou por experiências em que conseguia conversar com ela. Só que não foi uma época muito boa para ele. Por não ter condições financeiras para cuidar de todos os 9 filhos, o pai de Chico o deixou aos cuidados de uma madrinha, que não o tratava nada bem e chegou a agredi-lo. Quando o pai se casou novamente, a situação se normalizou e Chico voltou a morar com ele. De acordo com relatos, a mãe de Chico tinha avisado a ele que enviaria uma espécie de anjo, responsável por unir toda a família, na mesma época em que ele foi morar com a madrinha. Dito e feito, a nova esposa do pai fez questão de colocar todos os filhos sobre o mesmo teto e ainda deu à luz a outras 5 crianças. Na escola, ele tinha o costume de apresentar seus escritos para uma professora, que mostrava aos coleguinhas da turma. Muitos acreditavam que os espíritos tinham realmente passado as informações. Já outros imaginavam que ele tivesse visto em algum lugar. Ao contrário do que pode parecer, Chico não era espírita naquela época. Disciplinado para cumprir as obrigações da Igreja Católica, ele até frequentava as missas e se confessava. Somente em 1927, já com os seus 17 anos, foi quando ele teve o primeiro contato com os estudos sobre o espiritismo. Um momento complicado, visto que alguns dizem que a irmã dele havia apenas adoecido e outros afirmavam que ela enfrentava uma obsessão espiritual. Fato é que o pai de Chico buscou ajuda para a filha, com um casal de espíritas, que apresentou a Chico 2 livros de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. A mãe, que não aparecia há algum tempo para ele, retornou para passar uma mensagem. Ele deveria estudar os livros e cumprir os deveres dele. Pedido reforçado pelo casal, que sugeriu a Chico se aprofundar no espiritismo. E ele assim o fez. Daquele momento até o seu último dia, ele se viu no trabalho de desenvolver todos os dons, que o tornaram famoso em território nacional. Foi naquele mesmo ano que a casa da falecida Maria João de Deus, mãe de Chico, tornou-se a nova sede do grupo espírita Luiz Gonzaga. Não demorou muito para que ele realizasse o primeiro serviço público como médium, o que logo de cara chamou a atenção da população da cidade de Pedro Leopoldo. Não muito tempo depois, agora em 1931, Chico começava a receber os relatos que culminariam em seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Além Túmulo, lançado no ano seguinte. Trata-se de uma coletânea com poemas de autores já desencarnados. Eram 60 textos de 9 poetas, que se juntaram a outros poemas em novas edições, lançadas posteriormente. Inclusive, foi nessa época também o primeiro encontro com o mentor e protetor espiritual que o acompanharia durante toda a jornada, chamado de Emmanuel.
Disse a Chico sobre a missão de psicografar vários livros no decorrer da vida, sendo necessária muita disciplina no processo. De 1933 até o final da década de 50, Chico começou a trabalhar como funcionário público na Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura, lá na cidade dele. Só que nunca deixou de psicografar. Até o momento em que se aposentou, Chico tinha mais de 50 livros psicografados. E ele não se considerava o verdadeiro criador de nenhuma das obras, pois dizia que apenas estava transmitindo as mensagens dos espíritos. A aposentadoria, no caso dele, por invalidez, veio porque Chico Xavier portava uma enfermidade incurável nos olhos, o que demandava um tratamento específico. O médium, então, se mudou para Uberaba em 1959, ocasião que começou as atividades mediúnicas pela Comunhão Espírita Cristã. Com eles, Chico passou a chamar a atenção de toda a cidade por conta de suas constantes visitas a lares carentes. Uma jornada que deu a ele um grande número de seguidores e atraiu pessoas de todo o país para conhecer seus pensamentos. Com mais de 400 livros psicografados, Chico abriu mão dos lucros de suas publicações, revertidos como doação para instituições de caridade e casas espíritas. É dito ainda que mais de 10.000 cartas foram psicografadas por ele, algumas feitas a pedido do público que o visitava e outras, digamos assim, espontaneamente. É importante destacar que antes da aposentadoria, Chico teria publicado uma de suas obras mais famosas, Nosso Lar. Seu trabalho mais vendido e divulgado, tendo chegado aos cinemas em 2010. Por mais que o livro tenha sido publicado em 1944, o trabalho começou um ano antes, quando uma entidade espiritual, chamada André Luiz, o abordaria com algumas mensagens. A obra narra os primeiros momentos do médico André Luiz na colônia espiritual Nosso Lar, um espaço destinado a espíritos que precisam aprender e trabalhar antes de reencarnarem. São várias as mensagens que o livro busca passar para os espíritas. Dentre elas estão pensamentos sobre trabalho justo e também as consequências a respeito do que você fizer durante sua vida humana. A riqueza de detalhes daquele espaço é o que mais chama a atenção da obra, com construções, organização, meios de transporte e até os trabalhos realizados pelos espíritos. Inclusive, durante os anos de sua vida, Chico relatava a parentes e amigos que iria desencarnar em um dia em que o país estivesse em festa, com a população feliz por algum motivo, o que não deixaria as pessoas tristes com a partida dele. E assim, realmente aconteceu. A data 30 de junho de 2002 é marcada pela vitória do Brasil contra a Alemanha na Copa do Mundo, o que deu o título de pentacampeão à seleção brasileira. Um dia especial para os brasileiros e um dia comum para Chico Xavier. Já com 92 anos, ele acordou cedo em sua casa, teve seu momento de orações de rotina e tomou café da manhã. Como sempre, fazia em vários outros dias. Passou o dia entre familiares e aproveitou para descansar. Chico Xavier sabia da partida de futebol, mas não acompanhou pela TV. Ele apenas quis saber o resultado ao final do jogo. Não se sabe se Chico tinha consciência de que aquele era o dia. Talvez ele desconfiasse. Fato é que ele se deitou no mesmo horário, como sempre fazia. Era pouco mais de 7 horas da noite, quando foi para a cama. Manteve a rotina e fez orações antes de adormecer. Cerca de 10 minutos após pegar no sono, Chico teve uma parada cardíaca, sem sofrimento, sem dor e sem nenhum aviso prévio, como descreveu o médico Eurípides Tarran Vieira. No dia anterior, no sábado, Chico também não se esforçou muito, acrescentando na rotina uma visita à Casa da Prece, local em que prestou seus últimos atendimentos,
e bateu um papo com quem estava por lá. Naquela ocasião, o médico o descreveu como alguém muito alegre, com sinais de que estava muito bem. Como não tinha o costume de prestar muitos atendimentos por conta da idade avançada e a saúde já debilitada, a presença dele na casa da prece era considerada rara, gerando sempre a movimentação de muitas pessoas para consultar. Com dificuldade para andar e para enxergar em um dos olhos, Chico enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos de vida. Mas aqueles que o conheceram são enfáticos em dizer que ele gostava do trabalho, mesmo com as dificuldades. Antes de morrer, Chico Xavier teria deixado uma espécie de código para que fosse possível identificar suas mensagens, uma garantia para que não houvesse confusão e pessoas passassem relatos falsos. O filho adotivo dele, Eurípides Higino dos Reis, declarou certa vez que Chico não escreveria tão cedo após a morte, porque aproveitaria o momento para dar uma pausa no lápis e no papel. Eurípides afirma que o pai pediu várias vezes em vida para não acreditar se alguém aparecesse afirmando ter uma mensagem dele. O filho sentiria a presença de Chico de outras formas. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, aproximadamente 120 mil pessoas prestaram homenagem a Chico Xavier durante o velório lá em Uberaba. Uma pessoa que, sem dúvidas, inspirou muitos e nunca será esquecido. Deixe o like aqui embaixo e se inscreva no canal. E até a próxima.